Vamos fazer então a leitura juntos, né? Já que estamos podendo projetar o texto para que todos tenhamos a leitura numa mesma versão. Lemos? Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Em 64, Nero incendiou Roma, culpando os cristãos e dando início oficialmente à perseguição do cristianismo por parte do Império Romano. Por serem os destinatários da carta de Pedro à igreja que estava na Babilônia, a ideia da maior parte dos intérpretes do Novo Testamento é que o local no qual foi escrita esta carta chamada de Pedro foi a cidade de Roma ou um local próximo, à luz do fato de que após o incêndio e o início da perseguição oficial do Império Romano, Roma passou a ser chamada pelos cristãos de a Grande Babilônia, sendo que todo o império passou a ser chamado pelos cristãos de Babilônia. Pedro, um apelido, tornou-se praticamente na quase substituição do nome hebraico do autor da epístola. Simão era o seu nome. Uma espécie de memorial da declaração dele, Pedro, sobre Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem ter como finalidade ensinar doutrinas específicas, a carta petrina nos possibilitou já falar de predestinação e não predestinação, da trindade, de aspersão e imersão, e no estudo de hoje nós teremos ou poderemos abordar uma outra questão doutrinária. É notório o propósito do apóstolo de consolar os cristãos perseguidos, por isso ele enfatizou que os seguidores de Jesus passariam por tribulações. Juntando a isto a importância da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro consolou a igreja perseguida, afirmando que era dela o herdar a Canaã celeste e eterna, os novos céus e a nova terra, uma realidade incorruptível, uma realidade que jamais será contaminada, uma realidade que sempre há de se renovar e que terá o seu ápice naquela expressão de Pedro guardada nos céus. Ele escreveu sobre a proteção de Deus aos que lhe pertencem em Jesus Cristo, ao seu povo que possui e que pode exercer a fé, que não é o crer no crer, mas a fé estabelecida em Deus por meio de Jesus Cristo. E à luz disso, nós tivemos que refletir sobre o fato de que o estar protegido pelo poder de Deus nem sempre significa o que achamos seja ser protegido. Afinal, ele mesmo, Pedro, foi quem falou dos cristãos serem entristecidos por todo tipo de provação. Uns 3 anos após escrever esta carta, Pedro, seria crucificado por causa do nome de Cristo. Ele nos falou de um cristianismo sem fantasias, segundo o qual nenhuma fé poderá ser considerada genuína se não for provada. Essa ideia, irmãos, de que por ser crente você não tem que passar por isso e por aquilo e aquilo outro, beira a heresia. É completamente fora do que as Escrituras realmente nos ensinam. No mundo vocês terão aflições. Foi o que Jesus disse, mas não desanime. Se eu venci o mundo, vocês me pertencem, vocês também vencerão. Mas quando se fala em vencer, nenhuma luta, irmão, se vence sem sofrimento. Quando um exército vence o outro, depois que a guerra acaba, o exército vencedor também tem que contar o número de mortos, o número de feridos, o número dos que ficaram aleijados por causa da guerra. Quando 2 lutadores de boxe ou desse tipo de MMA, essas loucuras que tem por aí, se encontram, o vencedor recebe uma gritaria imensa da torcida, mas olha a cara dele. Está toda machucada, está todo marcado, e assim é a vida.
A vida é uma luta, e na luta você se machuca. Você é sempre mais do que um vencedor, por causa de Jesus Cristo, mas não significa que não vai ser machucado, tá? Não vá atrás dessas conversas que se ouve aí, porque você só vai sofrer, querido. Você só vai ficar decepcionado e depois se acusando a si mesmo. O que foi? Eu estou errado com Deus? Será que é um pecado oculto, alguma coisa que eu estou fazendo? Quem de nós não peca, irmãos? Quem de nós não peca, né? Pedro nos falou então desse cristianismo e escreveu sobre a revelação final do Senhor Jesus, visando passar aos cristãos dos seus dias sobre o quanto eles eram preciosos, porque por causa deles estava tudo sendo montado para esta revelação final que terá como ápice ver o Senhor Jesus, que ainda não foi visto por nós, por exemplo, em termos físicos, mas que já é amado por nós, não é? Nós precisamos aprender a amar a Jesus em que pesem as nossas limitações, não há dúvidas quanto a isso. E Pedro tocou nesse assunto, vocês o amam, mesmo sem terem visto, sem dúvida pensando em si, porque ele teve o privilégio, né, de poder andar, caminhar e conversar com Jesus. E o apóstolo então destacou a importância desse amor por Jesus. Não vimos Jesus com os nossos olhos físicos, não vemos Jesus com os nossos olhos físicos, mas nós o sentimos. E o relacionamento nosso com Ele é o de voluntariamente nos tornarmos escravos dEle, propriedade dEle, por meio do Espírito Santo, por amor, sabendo que ao mesmo tempo Ele é o nosso irmão, para nos fazer herdar a glória dEle. Pedro fala de amar a Jesus e usa para amar o verbo agapau, de ágape, do amor descrito por Paulo lá em Coríntios 13, como o amor no sentido mais amplo e profundo da palavra. E quando o apóstolo escreveu isto, não havia como ele não estar recordando, quando Pedro falou desse amor por Jesus, não tinha como ele também esquecer aquele momento no Tiberíades, depois que ele negou a Jesus e que o Senhor Jesus lhe pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Para Pedro não havia alternativa em termos de amor para com Jesus. O amor é o amor na expressão mais intensa da palavra e com tudo que esse amor significa, inclusive no amor entre os irmãos. Não é preciso, irmãos, um exercício mental para se perceber que no dizer de Pedro, o amor por Jesus é inegociável, é indispensável para que se experimente tudo o que a fé, a dependência de Deus em Jesus Cristo podem proporcionar. E aí nós entramos na reflexão sobre os versículos de hoje. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Inicialmente, essas palavras fazem parte do contexto da preocupação petrina em confortar a igreja de Cristo perseguida, sofredora. Há de ficar patenteado que o sofrimento que Pedro tem em mente é uma situação inevitável e não algo que possa ocorrer ou não. Não. Também não é verdade que tudo que é ruim ou todo sofrimento tenha que viver acontecendo sempre, todos os dias na nossa vida. Claro que nós temos, por causa da paz que excede a todo entendimento, da presença do Espírito conosco, muitos momentos de paz, de sossego, de alegria, de alívio, não é? Mas não podemos, então, não pensar de que dias difíceis inevitavelmente acontecem. Por causa do meu nome, Jesus diz, por causa do meu nome, vocês serão odiados por todas as gentes. Não é por alguns não, irmãos. Não é pelos russos e não pelos americanos. Não é ser odiado pelos árabes e não ser odiado pelos judeus. É por todos. Russos nos odeiam, americanos nos odeiam, árabes nos odeiam, hebreus nos odeiam, como há no meio deles também aqueles que são nossos irmãos em Cristo, né? E fazem parte desse alvo. Então é algo, o que me impressiona na Bíblia, é que ela não tem meio termos, irmãos, não tem conversa fiada. Eu já falei sobre isso, uma vez estava em São José dos Campos, almoçando e havia um grupo de moços
conversando e eu percebi que pelo menos 3 deles eram professores da Universidade Federal de São José dos Campos. E um deles era crente. E o outro, eu percebi, ateu convicto de carteirinha, como se diz. Mas no meio da conversa, esse que era ateu virou-se para o que era crente e disse assim: você sabe o que eu gosto na Bíblia de vocês? Eu sou ateu, mas leio a Bíblia. E sabe o que eu gosto na Bíblia de vocês? É que ela não esconde o erro nem dos seus heróis. Não tem colher de chá para ninguém. Ela não tapeia ninguém. Nessa parte, não tenho o que falar de vocês. Não tenho o que falar de vocês. Eu fiquei assim admirado, irmãos, com a lucidez, não é? Daquele professor se dizendo ateu, mas que ao ler a Bíblia percebeu isso. Se mente, ela diz que você mente. Não escondeu o pecado de Davi, não escondeu o pecado de Abraão, não escondeu o pecado, não esconde o pecado de ninguém, não esconde essas verdades. Jesus foi claro: por causa do meu nome, vocês vão ser odiados por todas as gentes. Agora, por favor, não vá provocar vizinho, porque de repente você está vivendo bem, vivendo com tudo muito bem com os vizinhos, parece que todo mundo gosta de você e você começa a ficar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Jesus diz que então você vai provocar o seu vizinho, né? Vai dar um jeito de fazer não sei o quê, para que ele fique com raiva de você. Por favor, deixe que isso aconteça, porque Jesus falou sobre isso. Vocês terão que ser acusados caluniosamente. Não há de ser verdade o que vão falar sobre vocês. Em virtude do cristão, da cristã, ser escolhida por causa de Jesus para responder ao Evangelho, Pedro falou isso dos versículos de 1 a 3, tal cristão, tal cristã acabam ficando alienados das prioridades e valores que a sociedade incrédula tem. E isto, inevitavelmente se transforma em vários tipos de sofrimentos. Por isso o povo de Deus sempre foi perseguido, continua sendo perseguido e será perseguido. Em umas situações mais do que outras, em uns lugares mais do que outros, mas sempre. E a perseguição pode ser moral, pode ser emocional e pode ser também física. Mas Pedro lembra que Deus protege o seu povo, impedindo que esse povo sofra? Não. Mas dando alívio, coragem, disposição de morrer, se necessário for, por causa do nome do Senhor Jesus, como vimos no estudo passado. Assim como o nascimento físico concede ao que nasce uma cidadania de acordo com seus pais e o lugar no qual ele nasce, ser cristão, ser cristã, significa receber um novo nascimento, produzido pelo Pai Divino, que dá aos que recebem o Filho, Deus como a gente, uma nova cidadania e a herança no reino de Deus. Aí sim, irmãos, no reino de Deus, nenhuma flecha alcançará a sua tenda, nenhum mal alcançará a sua tenda. Na terra nós podemos ter, às vezes, manifestações sobre isso, e temos. Mas isso não é sempre, não é total por causa da nossa humanidade. Essas previsões são feitas para nos mostrar o que você já pode experimentar em parte aqui, mas nem sempre, mas sabendo que um dia isso vai acontecer de forma total, completa e perfeita para toda a eternidade. Esta nova identidade e lealdade tornam os que realmente recebem Jesus Cristo, de certo modo, numa espécie de alienígenas dentro dessa nossa sociedade. Pedro deixou claro que os que pretendem servir ao Senhor não devem se surpreender com aquilo que lhes faz sofrer. E nós podemos tirar, irmãos, do texto uma questão doutrinária. À primeira vista, as palavras de Pedro parecem defender a ideia daqueles cristãos que afirmam que ninguém pode dizer que está salvo, que a salvação é um processo a ser alcançado à luz daquilo que Pedro falou, pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, que é a salvação das suas almas. O argumento deles é esse: não, Pedro está dizendo que nós ainda estamos alcançando, você não pode dizer que está salvo. Nós estamos alcançando, então ela ainda não foi alcançada. A expressão, irmãos, pois vocês estão alcançando, implica no fato de que o crente em Jesus Cristo experimenta, após ser salvo,
por crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, aprofunda a bênção da salvação. Esta bênção vai acontecendo gradualmente, enquanto o salvo, a salva, desenvolve, opera ou trabalha esta salvação, Filipenses 2,12, para que ela seja o que ela tem de ser. E o que é que a salvação nossa tem de ser? 1. Alegria por experimentar o amor de Cristo e a paz de Deus que excede a todo entendimento. Efésios 13:19, Filipenses 4:7. 2. Produção dos frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. 3. Deixar-se constranger sempre pelo amor de Cristo. 2 Coríntios 5:14. 4. Buscar a santidade para que Deus seja visto em nossa vida. Hebreus 12:14. O viver de tal modo que se possa dizer o que Paulo disse: agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Só que isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece no estalar de dedo. Isso são realidades graduais. À medida que você vai buscando a comunhão com o seu Salvador, porque você já está salvo, é que você começa a experimentar isso. A pessoa que recebeu pela fé, por causa da graça de Deus, a salvação, a experimenta como um fato passado, pois foi salvo. Se você realmente se converte hoje e morre hoje, você estará indo para estar com o Senhor, aguardar o dia da ressurreição dos crentes em Cristo, porque todos os seus pecados foram perdoados. Você encontrou a salvação em Cristo Jesus, de manhã e morreu à noite. Sua salvação está segura. Se foi no mês passado, você morreu um mês depois de se converter, a sua salvação está segura. Aconteceu naquele momento em que você de fato abriu seu coração, sua mente para o senhorio absoluto de Jesus. A pessoa que recebeu pela fé, por causa da graça de Deus, a salvação, a experimenta, no entanto, como uma realidade presente. Porque o ser salvo ou salva é uma realidade que interfere inevitavelmente no dia a dia de quem realmente recebeu a Jesus. A pessoa que recebeu pela fé, por causa da graça de Deus, a salvação, a experimenta como algo futuro, pois aguarda o dia da redenção final, quando nunca mais estará sujeito ou sujeita às limitações do corpo físico, da natureza humana, que nesta terra, mesmo sendo uma natureza salva, continua sendo assediada pelo pecado e que às vezes nos derruba. O Senhor Jesus diz: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. João 6,47. Ele não diz: asseguro-lhes que aquele que crê terá. Não, aquele que crê tem. E ele continua dizendo: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. Tem a vida eterna. Ele não diz terá a vida eterna. Na Epístola aos Efésios, Paulo declarou: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 8:9. Ele não diz: pois vocês serão salvos pela graça. Ao escrever a Tito, Paulo disse: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5. Ele nos salvou, escreveu o apóstolo. E aí explica muito bem. A regeneração do Espírito nos renova. É o Espírito Santo que vai nos renovando e por isso nos mantendo salvos, irmãos. Os eleitos de Deus, por terem recebido Jesus Cristo, vão experimentando a bênção da salvação e abençoando os outros por causa dela. A pessoa que recebeu pela fé, por causa da graça de Deus, a salvação, e se tornando, portanto, eleito e eleita de Deus, por ter recebido Jesus Cristo, experimentará as benesses dessa salvação, conforme permite a vida humana, até aquele dia, quando receberá essas benesses de forma total, completa, perfeita. É o que Pedro falou da herança guardada no céu, versículo 4 desse capítulo 1. Os cristãos latinos antigos
Costumavam dizer: anima precipuo salvatur, corpus in resurrectione participati. A alma salva é a que participa do corpo que ressuscita. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, diz o texto de Pedro, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. 1 de Pedro 1, 10, 11. O que chamamos de Antigo Testamento, chamado de a lei e os profetas pelos judeus, porque era assim que os judeus o tratavam o que nós chamamos de Antigo Testamento, eles não chamam o Velho Testamento, que para eles a Bíblia é só o Antigo Testamento. O Novo eles não acreditam, não aceitam. Então aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, os judeus, até hoje, chamam de a lei e os profetas. E Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo, o fim do Antigo Testamento é Cristo. Esta afirmação paulina nos esclarece, então, que o Antigo Testamento como um todo, incluindo-se os 10 mandamentos, os rituais, o sacerdócio, os sacrifícios, cumpriu em Jesus o seu propósito. Nós o temos, e exatamente por isso, porque cumpriu em Jesus os seus propósitos, é que nós temos o Antigo Testamento como palavra de Deus. Aproveitando-nos dos seus exemplos de fé, das suas mensagens de consolo e da esperança que temos nos Salmos, dos ensinos sobre a importância de sermos fiéis a Deus, aceitando a sua soberania sobre nós. Tendo nele ainda o fato de que a salvação, está lá no Antigo Testamento, nos trazida pelo Senhor Jesus, está ligada à história da salvação já no Antigo Testamento. Pedro usa isto reforçando a ideia de que quem pertence a Jesus Cristo tem o status privilegiado de estar experimentando algo que os profetas desse Antigo Testamento haviam recebido em seus corações, haviam falado, pesquisado e anunciado. Na verdade, o apóstolo se projeta no tempo, mostrando a igreja de Cristo como tendo o privilégio de dar o completo sentido de uma salvação que os profetas de Israel desejavam ansiosamente entender, enquanto investigavam como é que ela iria acontecer. Investigaram é uma palavra intensa que Pedro aplicou aos profetas, dando a entender que eles procuraram ou examinaram com cuidado as revelações feitas a eles, entendendo, compreendendo em parte o que estava implícito no que eles teriam de dizer sobre a salvação que seria executada através do Messias. Foi uma tarefa árdua, pois eles ainda não compreendiam completamente o que anunciavam. Nós aprendemos com Pedro sobre isso quando Pedro aplicou os verbos indagar ou investigar e examinar, se referindo que os profetas faziam isso. Indagavam, investigavam e examinavam diligentemente, ou seja, empregavam as suas faculdades naturais para entender aquilo que eles tinham de transmitir, que era a salvação por meio do Messias, e sem dúvida eles tinham que experimentar isso, e com certeza experimentaram. Com certeza eles se encheram de alegria, eles tinham almas para serem salvas, tinham corações para serem santificados pela verdade e no Messias que viria. Eles creram e encontraram isto. Encontraram esta alegria, encontraram esta paz. Eles não eram profetas, mas nos dá um exemplo desta realidade do Espírito de Cristo, no chamado quarto homem da fornalha, que é a imagem do Cristo, o Espírito de Cristo, com eles, né, naquele momento. Sim, os sofrimentos e glórias do Messias foram revelados aos profetas pelo Espírito de Cristo. É a expressão que Pedro usa, que não é outro Espírito, que não o Espírito Santo, irmãos. Que nos tempos do Antigo Testamento estava na forma de predição, mas que é o mesmo Espírito que hoje
nos convence do pecado e do juízo em quem temos e que temos de nascer de novo e sujeitar então a nossa vida às mensagens do Evangelho de Cristo. A palavra usada por Pedro é profetas, dando a entender que a maior parte dos profetas, realmente profetas, proclamaram a redenção de Israel por meio dele, Jesus, o Messias de Deus, fazendo existir com eles aqueles sobre os quais Jesus disse e diz: bem-aventurado os que não viram e creram. João 10, 29. E nesse caso, nós somos incluídos nisso. Mas esta palavra de Jesus, bem-aventurado os que não viram e creram, se referem também aos do passado. Aqueles que esperavam o Messias, mas que não o viram, né? Mas tinham a confiança e a certeza, né, de que isso aconteceria. Por isso a figura do dilúvio, aplicando-se à figura da arca, não é? A Jesus Cristo, e de Noé como a figura da igreja que prega, é muito clara, não é? Por isso que, às vezes, pode-se entender de uma maneira mais simples aquela questão de Jesus ter descido e pregado aos espíritos em prisão, porque se você ler bem o texto, diz lá àqueles dos tempos de Noé. Não era para todo mundo, não foi para todos os espíritos, mas aos dos tempos do espírito de Noé. Por quê? O que aconteceu no dilúvio, irmãos, foi alguma coisa completamente diferente de tudo que Deus tinha feito. Ele acabou com a humanidade. O fato foi tão pesado, uma coisa assim tão dramática, que aqueles espíritos que ouviram a mensagem de redenção, da salvação possível pela arca e não aceitaram, precisavam ouvir aonde estavam, de que aquilo que Noé falou aconteceu nele, em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que possamos continuar a receber as lições maravilhosas, não é, desse homem de Deus do passado, e que, sem dúvida, usado pelo Espírito Santo de Deus, pode trazer e continua nos trazendo, através desta palavra inspirada por esse Espírito, que chega até nós no dia de hoje, aquilo que nós precisamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Vamos nos despedir, então, irmãos, nesse momento, com a impetração da bênção dos apóstolos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bendita consolação e orientação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco que aqui estamos, nesse culto presencial, estejam com aqueles que estão nos acompanhando através da internet, e com todo o povo de Deus, presente em toda a terra. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isso, porque nós sabemos que é por causa dele que nós temos o Pai, temos o Filho e o Espírito Santo nos acompanhando no nosso dia a dia. Amém, amém e amém.